Bom, vamos lá. Falar então da cor vermelha, né? Lembrando, a gente já falou de branco, de azul, de preto. Focando nessas análises, são focadas em construído, especialmente o T2. Depois vai ter um mais para limitado, pra gente falar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. De Fênix, da Pena Sangrenta. 2 manas, 2/2 Luar. Não pode bloquear. Aí, bacana. Toda vez que uma mágica instantânea ou um feitiço que você controla causa dano a um oponente ou uma batalha, você pode pagar 1. Se fizer, você volta a Fênix do seu cemitério pro campo de batalha e ela ganha ímpeto até o final do turno. Uma boa Fênix, baratinha e tal. Isso vai ser uma geral que eu vou falar sobre as cartas vermelhas. Vai ter Stoke the Flames, né? Eu vou falar já de Stoke the Flames aqui. Tem muitas criaturas de custo baixo que tornam Stoke the Flames muito melhor. E Stoke the Flames é uma baita carta de Magic, tá? Vou falar quando ele aparecer aqui um pouco melhor. Então, assim, o máximo de coisa que você puder ter de custo baixo faz o Stoke virar uma ótima carta. Essa Fênix é um ótimo exemplo, além dela ter voar, né? O que, obviamente, é muito, muito bom pensando no Standard, né? Não tem tantos blocos pra voar. Boa carta. Dá pra pensar em trabalhar um Mono Red só com custo pequeno, vários burns. E, né, você empurra o dano primeiro com as criaturas, depois os burns resolvem pra você. Chandra, Farol da Esperança. Essa carta, a gente falou quando ela saiu, né? Ela foi um dos primeiros spoilers da edição. Eu gosto da loot na Fênix e atacar do Grave igual o Izete no Partner. Pode ser, pô, uma ótima ideia. Você dá loot nela, joga o burn no oponente, paga 1, volta. Ótima ideia. 3 manas, 5 de lealdade. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea, feitiço, copia. Você pode escolher novos alvos para cópia. Essa habilidade desencadeia apenas uma vez a cada turno. Então você dá mais 2 nela, adiciona 2 manas de qualquer combinação de cores. Dá mais 1. Exila 5 cartas do topo do seu Grimório. Até o final do próximo turno você pode conjurar uma mágica instantânea feitiço dentre aquelas exiladas. Então você dá mais 1, exila. Acha, por exemplo, um Invoke Despair, faz dobrado. Topzera. E menos X, Chandra, Farol da Esperança, causa X pontos de dano a cada um, de até 2 alvos. Então, por exemplo, você tira 5, você dá 5 em 2 alvos. E é uma boa carta. É o tipo de carta que tem cara de T2. Ela consegue talvez jogar um Pioneer de side quando você tá jogando a famosa grind matchup, né? Aquela matchup que você tá trocando muito recurso. Mas pra T2 é bem legal. Tem bem a velocidade do formato. Eu falei na parte do branco, né? Surge pode ser uma carta que tira Invoke Despair do formato. E sem Invoke no formato, Planeswalkers pesados voltam a ser muito interessantes. Essa Chandra é esse tipo de carta. Até porque ela tem uma característica que eu gosto muito em Planeswalker. Que é... se eu desvirar com ela, provavelmente eu vou ganhar. Né? Então eu posso fazer Chandra, 6 manas, sobe, gero 2 manas, jogo 2 emoções, vai, consigo desvirar com ela, e aí é aquele abraço. Então é um tipo de carta de topo de curva, né? De mid-range com vermelho, desse tipo de deck mais pesado, que eu gosto muito. Essa edição, quando a gente for falar das batalhas, tem muita coisa pra Big Red, né? Big Red é um Mono Red mid-range. Então o Mono Red que se importa mais gerar card advantage e tal. Essa Chandra é exatamente esse tipo de deck. Então eu gosto bastante dela nesse formato. Cidade Incendiada foi um destaque mais por conta de Commander, né? Então aqui 8 manas, como cards, uma fonte que causaria dano a uma permanente. Com o jogador, em vez disso, ela causa o triplo. Já tem uma carta parecida no Commander, custa o olho da cara. Pega agora essa pra você jogar no seu Commander, tá? Nem pisca. Já vai atrás, lembrando, compra lá na Bolsa do Infinito, então bolsadoinfinito.com.br/loja, usa o meu cupom das 5+, e todo mundo sai feliz, tá? Salva Litomântica, né? A gente falou um pouquinho dessa carta aqui. Se você usar a Chandra pra exilar turno extra, é que não tem tanto turno extra mais, né? Então é bem difícil abusar do efeito dessa Chandra, mas sim, até funciona. Então, salva Litomântica não pode ser anulada, causa um ponto de dano a uma criatura no Planeswalker. Se o alvo for branco ou azul, causa 5 de dano. Tem 2 comparações óbvias com essa carta, que é onde entra a nossa discussão.
Óbvio que pro T2 não tem comparação nenhuma, a carta só é boa, você usa ela, pega o amiguinho de Mono Blue e aposenta o deck dele. A comparação dessa carta com Saraivada. Por que ela é pior do que Saraivada? Porque pelo mesmo custo de mana, o instante faz diferença. A gente tá num momento do Pioneer onde Rata é um dos principais decks do formato, se não for o principal deck. Você não usar Saraivada para usar isso, você tá muito confiante que você vai conceder essa match. Então, você vai usar Saraivada. No entanto, tem um slot de uma galera que gosta de usar Frigir, né? Fry, que é 2 manas, dá 5 de dano em Planeswalker ou criaturas azuis e ou brancos. E aqui a salva começa a ser mais interessante. Porque entre uma mana feitiço e 2 manas instante, pô, você tá usando Frigir, por exemplo, porque você quer matar Teferão, então talvez é pra usar salva. Aqui a gente começa a discutir slot de uma maneira mais inteligente. Então, eu tô usando 4 slots para ganhar de Rata. Você vai usar 4 Tava Despedaçadora. Não tem discussão. Não, eu tô usando isso contra... parte do meu slot é flexível. Então eu quero usar também contra espíritos e eu quero tirar Teferão. Talvez Salva Lidomântica seja a carta que você tá querendo. Tá? Então... eu não gosto normalmente de falar a carta é boa, é ruim no vazio, porque como eu sempre gosto de dizer, no vazio só existe um objeto esférico que aparece na sua prova de física, tá? Magic é sempre contexto, então você tem que estar vendo por que você está usando aquele hate. Que nem eu falei, eu tô usando Frigir porque eu quero matar Teferão. Provavelmente isso vai ser tão bom quanto, em algumas situações até melhores. Eu quero usar Frigir para matar Rata, e essa é a minha maior preocupação. Você devia estar usando Saraivada. Então, determinar o que você quer fazer com essa carta é o que pra mim que determina se ela é boa ou não. No T2 não tem nada que vá competir com ela. Com o tempo isso daí consegue tornar a vida do Mono Blue bem difícil. Lembrando, não poder ser anulado significa que você ignora o Ward do terror, né? Então, essa carta é só maravilhosa. E claro, o Mono Blue ainda consegue dar Hexproof, consegue salvar as criaturas. Mas essa carta tem um espaço bem interessante no T2. Mas pro Pioneer dá pra você discutir a carta com mais calma. Isso no site do Fênix você não acha bom? Você vai castar as spells em Sorcery Speed anyway? Não. Não. Eu cheguei a usar Frigir uma época por causa de Teferão, e aí nesta época eu usaria Salva, mas hoje em dia eu tô mais preocupado com Rata do que com o W Control. Tipo, as minhas preocupações com o W Control são outras. Mas é uma boa carta, no meio do fogo, é um feitiço de 3 manas, causa 2 pontos de dano a cada criatura. Planeswalker e batalha. E coloca qualquer número de cards da sua mão no fundo do deck e depois compra aquela quantidade. É o tipo de carta que, assim, pra galera que gosta de usar, eu gosto de usar carta que tem múltiplas habilidades, mesmo que nenhuma delas seja muito boa. Eu particularmente não gosto muito de cartas assim, eu prefiro eficiência até essas opções e tal. Mas é uma opção, né? Eu lembro que tem um card que é modal, né? Que você também consegue mandar algumas coisas embora da mão e comprar. Que joga até no set criatividade do Pioneer. E a eficiência desse card ser instante e ser modal me agrada mais do que usar no meio do fogo, mas tá aí. Arte Bélica de Nahiri. 3 manas, causa 5 de dano a criatura Planeswalker ou batalha. Olha os X cards do topo, sendo X o excedente daquele dano. Você pode exilar um daqueles cards, coloca o restante no fundo, você pode jogar aquele card exilado neste turno. Então é o famoso, vamos tentar um 2 para 1 numa remoção. Então 3 manas, vou matar alguma coisa e gera um card advantage e tal. Pode jogar T2. Me parece um pouco lento, o T2 está ficando
um power level alto e tal, mas não vou negar que 3 manas poder matar Sheoldred, pelo menos me anima um pouco. Como eu disse, Mono Red tá tentando brincar de Big Red, né, de mid range, é bem a cara desse tipo de deck. Num Red Deck Wiz, obviamente, uma remoção instante é muito melhor, mas brincando de gerar card advantage, isso pode ser uma boa. E aí, Prada, bom? Reforços de Howl. 2 manas, cria 2 tokens, azul e vermelho. Por que eu separei isso? Por causa... Cadê? Disso aqui. Vamos falar um pouquinho disso. Atiçar as chamas, tá? Essas 2 cartas estão juntas na análise. Atiçar as manas tem um convocar, e todo vídeo eu vou falar super bem, vou falar que você tá cheatando mana, tal, etc. Mana virtual, etc. Né? Causa 4 de dano pra qualquer alvo. E se você conseguir jogar de Mono Red fazendo criaturinhas, criaturinha, várias criaturinhas. Criaturinha com evasão bateu, nananana. Stoke fica muito fácil de fazer. E aí vai ter uma hora que você vai, por exemplo, fazer 2 Stokes no mesmo turno. Então você tá usando poucos terrenos, mas você vê as suas 4 criaturas, porque a mesa travou. Stoke the Flames no passe, no meu turno, ainda com a minha mana, outro Stoke the Flames desvira outro bird. É esse o cenário que você quer, é esse o cenário que Stoke the Flames viveu quando ele foi Standard. Então, quando a gente tem esse tipo de carta, né, reforços de Howl, que dá suporte para Stoke the Flames, eu animo muito mais de usar essa carta. Então eu vou usar várias criaturinhas pequenas, lembrando, a gente tá com várias cartas que jogaram juntos. Então Mulan jogou muito bem com Dragon Folder, né, que era 2 manas, fazia 2 tokens 1/1, que jogaram também com Atiçar as Chamas. Então você vai construindo esse cenário, que jogou com Monastery Mentor também. Então você vai construindo todo esse cenário, onde fazer várias mágicas é muito fácil. E você pode jogar com pouca mana, né? Na época também foi a época do Mono Red Atarka, né? E a comando de Atarka para dar mais um, e etc, etc. Foi um deck que ganhou um Pro Tour, inclusive, na época. Mas a gente tem um cenário bem interessante, assim. Eu gosto bastante do que o Mono Red pode se tornar, para se tornar aquele Mono Red hiper rápido, e que joga pequeno e que é difícil de segurar, e pós-side você pode transformar ele em algo mais resiliente. E eu gosto muito disso, porque você vai ter Cote de side, você tem Chandrinha de side. Então, se constrói um universo, vai ter criando um clima de tesão entre os brothers do Mono Red em cima desse universo de convocar e várias tokenzinhas. Red molequinho ou Big Red? Então, Renata, dá pra fazer um virando o outro. Eu gostava muito de quando o Mono Red Atarka fazia isso. Então, no Game 1, você via mana bicho, nananana, burn. Pós-side vem um monte de hate, e aí você vem de Cote, você vem de Fábula, você vem de Chandrinha. Eu gosto muito desse universo. Exato, a nova Quest Beast. Então, 4 manas, 4/4, atropelar ímpeto. 3 manas ganha +2/0 até o final do turno. Toda vez que ele causa de dano de combate a um oponente, ele causa uma quantidade equivalente de dano a um alvo entre um Planeswalker que aquele jogador controla ou uma batalha que aquele jogador protege. Então, de novo, vamos jogar Big Red post-side, vamos jogar com mais batalhas. As batalhas vão estar no vídeo à parte, quando eu vou estar analisando elas. Mas a gente tem essa opção com Raptor Rampante. Tá? Eu gosto mais por ser 4 manas 4/4 ímpeto e ter atropelar, então ele empurra dano muito fácil e tal. Tem um mana sync, etc, etc. Eu não acho a carta impressionante, eu não acho que ele vai ter o mesmo tanto de jogo que Quest Beast teve na sua época, sendo uma das principais cartas do formato, mas é uma boa carta. Se eu falar que ele é ruim, eu tô de sacanagem com vocês. Pois é, o Raptor rampante não rampa. Até quando essa mentira, Wizards? Até quando viveremos esse reino de mentiras que você quer nos vencer? Cadê o ramp? Mas fica aí o Raptor rampante. Caçador de Emoções Voldaren, 3 mana /1, apoio 2. É um apoio bem alto. Sacrifique essa criatura, né? Tem pague 1, sacrifica essa criatura, causa uma quantidade de dano igual ao próprio poder a qualquer alvo. Dessas criaturas de apoio,
é uma das que eu mais gostei, porque o custo dela é baixo e ela me ajuda a empurrar dano. Então, eu tenho um drop 2, por exemplo, a Fênix que a gente falou. E aí, dar 2 marcadores para ela empurrar mais dano é interessante. Ah, Rudá, mas você não vai sacrificar se fizer dessa maneira curvada. Tudo bem, eu não tenho problema com isso. Da mesma maneira, eu posso fazer lá na frente ela, coloco na Fênix, bato 4, causo 4 de dano, pago 1, sacrifico. Então, tem algumas possibilidades legais, assim, com esse tipo de carta. O efeito tá bem no limite, mas tem alguma coisinha aqui. Rancor Vulcânico. 2 manas, 3 de dano a uma criatura Planeswalker ou batalha. Você pode colocar um card da sua mão no fundo se quiser. Compre um card, né? A gente já teve cards desse tipo no T2. De novo, cartinha com cara de Big Red. Exato, Profecia do Fogo. Uma cartinha com cara de Big Red, não necessariamente de Red Deck Wins. Falando de cartas, né, que lembram outras cartas, Determinação de Rain. Exile 2 cards no topo do seu Grimório, até o final do seu turno você pode jogar esses cards. Ela ainda é comum. Então, né, você que tá tendo aquela dificuldade para pegar Reckless, Impulse pro seu Pauper, oi, problema resolvido. E agora pode jogar com 8 se quiser. Então, Determinação de Rain. Uma boa carta. Eu gosto muito dessa carta. Muito mesmo. Eu gosto muito de Reckless Impulse no Pauper. Então a gente ganhar mais uma opção é bem legal. Pois é um reprint funcional de uma carta que ainda está no T2, né? Dá literalmente para jogar com 8. Falar um pouquinho do vermelho. O que a gente pode destacar do vermelho? Vamos lá, vamos fazer um top 3 de cartas vermelhas daqui. Chandra, com certeza, entra nesse meu top 3. Salva entra com certeza, mais pelo T2 dela, onde ela me anima bastante. E Stoke the Flames também é uma carta que tá bem para dar vontade de construir muita coisa. Então essas cartas desses destaques desse vídeo são as que eu mais gostei. Lembrando, vão ter vídeos para todas as cores. Vai ter uma análise só para limitado também. Vai sair no Apoia-se num post aberto, então qualquer pessoa pode ver. Falando de listas, T2, e depois vai ter um post fechado de listas Fire, tá? Então fica aí essa análise das cartas vermelhas de Marcha das